ao lado do presidente do PT em Mato Grosso, William Sampaio. Lembrando que você pode colaborar com esse bate-papo enviando a sua pergunta ao nosso convidado no endereço tv.rdnews.com.br. Eu aguardo a sua participação. E, enquanto isso, vamos dar andamento à nossa entrevista. Bom dia, presidente, e obrigada mais uma vez pela presença na RDTV. Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade. Presidente, vamos falar então sobre a organização do PT no Estado para as eleições a governo, uma vez que a gente tem um candidato do PT, o ex-vereador por Cuiabá, Lúdio Cabral. Como tem sido a organização dos diretórios para disseminar o nome do vereador Mato Grosso adentro? Então, assim, nós estamos fazendo um trabalho muito intenso de mobilização do partido, levando a mensagem de que essa eleição de 2014 ela é uma eleição muitíssimo importante, né? Ela é uma eleição em que está em disputa dois projetos de sociedade para o Brasil, o projeto representado pela candidatura da Dilma, que é dar continuidade a um modelo de governo de inclusão social, de geração de oportunidade para as pessoas, com foco em levar as políticas públicas para as pessoas que mais precisam, para os trabalhadores, para os assalariados, e uma eleição que vai ser casada com a eleição de uma candidatura do PT ao governo do Estado. Então, assim, nós temos feito as nossas mobilizações com o partido, extrapolando a própria base do PT, trabalhando com todos os partidos aliados, para que a gente possa, de fato, cumprir um objetivo, que é conquistar o governo do Estado de Mato Grosso, com um candidato do PT pela primeira vez na história do nosso partido aqui no Mato Grosso, fazer um governo também que entre para a história, que possa mostrar que o jeito de governar do PT é um jeito de governar que prioriza aqueles que mais precisam, voltado para os mais pobres, para os mais necessitados, sem abandonar a questão da preparação do Estado para o desenvolvimento da sua economia, para a sua competitividade com a infraestrutura, que é de onde, inclusive, vêm os recursos do imposto para poder aplicar na área social, né? E que esse governo possa governar em parceria, em cooperação com o governo federal, que também precisa muito disso. Mato Grosso não tem a condição de ter um governador que esteja de costas para o governo federal, fazendo oposição em atrito com o governo federal, porque nós somos um estado que cresce muito, que tem um ritmo de crescimento populacional e um potencial de crescimento econômico muito grande, que a gente precisa fazer ir para frente, né? Então essa parceria, essa cooperação é fundamental para que a gente possa desenvolver o Estado, incluindo pessoas, gerando oportunidades. Presidente, quando eu pergunto da organização do partido, é porque também tivemos uma baixa na coordenadoria da campanha do Lúdio recentemente. Como que fica essa questão de coordenar a campanha, uma vez que o Estado tem dimensões continentais? Qual baixa você está falando? Da coordenação. Da coordenação de campanha do Lúdio. Algumas baixas no interior, em razão das debandadas. Não, nós não tivemos debandadas, pelo contrário. A candidatura do Lúdio, ela só tem crescido em recebimento de apoio, né? Diferente do que aconteceu com o nosso principal adversário, que desde que fechou as convenções só vem perdendo liderança, perdendo apoio, perdeu o candidato a senador, perdeu vários candidatos a deputado. No nosso lado não teve isso. Nenhuma das nossos candidatos desistiu da candidatura, nenhum dos partidos que prestou o apoio sequer mostra alguma tendência de deixar a candidatura, pelo contrário, a gente vem crescendo, né? Então a gente está muito entusiasmado com essa unidade, com essa coesão partidária e muito convencido que esse é o caminho da vitória. Mas isso a gente falando dos candidatos, eu falei dos correligionários, que acabam atuando no interior como lideranças partidárias, que tem sim, pelo menos o que a gente tem recebido publicações, debandado ou para o lado do Riva, principalmente, ou do lado do táxi. Como que o PT deve agir nesses casos? No caso específico do PT, nós não temos nenhum único caso de uma liderança do PT que não esteja engajado na candidatura do Lúdio ao governador, que não esteja comprometido com a candidatura do Wellington ao Senado. E nós temos uma tradição no PT de zelar muito pela disciplina e pela fidelidade partidária, né? Todas as lideranças do partido sabem, inclusive pelo estatuto, que eles são obrigados a apoiar os candidatos do PT ou os candidatos com o qual o PT está coligado, né? O que foi aprovado em convenção. Mas é claro que se houver alguma
saída dessa rota, se tiver alguém que tem algum comportamento que mereça e que precisa ser disciplinado, nós vamos tomar as medidas disciplinares que estão previstas no nosso estatuto. Então, todas as pessoas do PT sabem que nós zelamos muito por isso e não vamos deixar, não vamos admitir, hipótese alguma, apoio a candidato adversário, candidato de outro partido. A punição seria até o quê? Expulsão? Até a expulsão. Primeiro, se houver algum caso desse, seria bom que a pessoa pedisse para sair, porque não tem sentido estar no Partido dos Trabalhadores prestando apoio a candidato de outro partido. Se isso não acontecer, nós vamos fazer os processos disciplinares para tirar a pessoa do partido. Além dessa questão do incentivo aos correligionários para levantarem a bandeira dos candidatos dessa coligação, como tem sido o trabalho justamente de fomentar votos, a garantia de votos em todas as regiões do Estado? Ontem eu conversei com o presidente do PSDB em Mato Grosso, o deputado Nilson Leitão, ele falou que o PSDB estabeleceu metas para cada diretório para garantir votos em todos os polos. O PT tem trabalhado mais ou menos dessa forma ou não? Nós estamos trabalhando com a meta de vencer a eleição de governador, com a meta de aumentar ou manter a nossa bancada de deputado estadual e federal, né? E de trabalhar colaborando para a eleição do Hélio senador, para a eleição da Dilma, né? O nosso trabalho tem sido um trabalho de mostrar as propostas de governo, né? O Lúdio, juntamente com a Tete Bezerra, com o Hélio, tem percorrido os municípios focado apenas na questão de apresentação de propostas. Você não vê nos nossos atos políticos falar mal de ninguém, você não vê nos nossos atos políticos apontar dedo para outro, acusar as pessoas, fazer ameaça. O nosso trabalho é um trabalho de construção. Nós entendemos que a classe política, a população, a sociedade quer ouvir as propostas, quer saber o que o governante tem a propor, né? E isso nós estamos fazendo no ambiente do PT, no ambiente da coligação, em todos os lugares que a gente vai. A principal proposta que o Lúdio está apresentando, como que seria a principal característica do próximo governo, é um governo muito próximo das pessoas, muito próximo dos municípios, das lideranças, com portas abertas para atender os vereadores, os prefeitos, as organizações da sociedade, para fazer compromissos de investimentos, de ações do governo federal, que possam depois ser prestado conta disso, para dizer com sinceridade o que pode se fazer, o que não pode fazer, o que deve ser priorizado. Então é um trabalho que tem sido muito bem aceito exatamente por essa característica, né? Mato Grosso, ele se destaca no cenário nacional como um grande produtor de alimentos, como que tem um crescimento da economia acima da média nacional, e nós achamos que essa coisa positiva que tem no Estado precisa casar com uma priorização de fazer com que esses recursos que são gerados, esses impostos, possam ser canalizados prioritariamente nas áreas de cuidado com as pessoas, na área da saúde, ter uma política especial para melhorar a qualidade da educação, né, aproveitando o Plano Nacional de Educação, que vai ter um grande incremento de recursos, né, para a gente poder ter ensino em tempo integral, para a gente ter valorização dos professores, para a gente ter melhora da oferta na qualificação de cursos profissionalizantes. Enfim, é a ideia de dizer, nesse momento agora das eleições, importa a gente parar para discutir o futuro do Estado. Já que o senhor citou justamente a questão dos investimentos feitos pelo governo do Estado, PT e PMDB estão coligados, inclusive, em nível nacional. E o Lúdio, inclusive, quando veio aqui ao programa, ele falou não quis falar da continuidade da gestão que aí está, mas de uma renovação naquilo que aí está também. Como conseguir desvincular o candidato Lúdio como candidato de situação junto ao governo Silval, que apareceu na última pesquisa Ibope com 41% de reprovação entre ruim e regular? Então, eu acho que não dá para se falar em continuidade, realmente não dá para falar. Porque o candidato é outro, né? Porque o centro das prioridades que está sendo discutida com transparência com toda a sociedade são outros os focos de prioridades, né? O governo Silval ele teve que priorizar a preparação do Mato Grosso para receber a Copa do Mundo. Nós vamos dar prioridade para as políticas sociais, educação, saúde e segurança. Não dá para se falar em continuidade, porque o governo que assume ele tem que fazer um balanço do que ele está recebendo. Então nós vamos pegar tudo que é bom, que tem dado certo, que é positivo no governo Silval Barbosa,
e aperfeiçoar para dar continuidade, ver tudo que é errado, porque todos os governos também têm erros, e deixar de lado, né, não fazer, não repetir. O caso das OS, por exemplo? O caso das OS é um caso clássico muito bem lembrado, né? Nós estamos discutindo com transparência que o modelo que nós adotaremos no próximo governo é um modelo sem terceirização, é um modelo sem as OS. É um exemplo concreto de coisas que a gente vai mudar, assim como em várias outras áreas é necessário ter essa mudança também. Uma das críticas que o Lúdio também tem recebido pelos adversários, eu, claro, lógico que o senhor como presidente do PT também pode responder, em relação do Partido dos Trabalhadores estar há muitos anos gerenciando ou administrando a pasta da educação. O adversário, Pedro Taques, fala muito do loteamento das pastas e cita a educação. Como rebater esse tipo de situação, de declaração? Nós rebatemos isso com resultados, né? A presença do PT há 7 anos na Secretaria de Educação tem resultados de impacto nacional, né? Mato Grosso, por conta desse trabalho do PT à frente da Secretaria, lógico, não só por conta disso, mas também por conta disso, é um dos estados que tem os melhores salários e os melhores planos de carreira do Brasil, reconhecido pela Organização dos Profissionais de Educação, pelo Sindicato Nacional. Tá? Claro que isso foi uma construção, resultado de uma visão, né, de um partido político que entende que os profissionais precisam ser valorizados, que entende que a educação é prioridade. A melhoria da qualidade da educação, conquistamos postos também de primeiras colocações, né, no Brasil, nos indicadores básicos da educação, tanto no nível fundamental como no nível médio. Né. Então não há loteamento da pasta. Todo esse trabalho mostra que está à frente há algum tempo do governo. Se você tem resultados concretos positivos, vale a pena, né? Assim como a presidenta Dilma seguiu o Lula por 8 anos, e o fato de estar completando agora 3 governos não quer dizer que é ruim, né? Nós precisamos de mais mudança, mais futuros, mas só quem está fazendo essas mudanças é que tem realmente credibilidade e autoridade de falar em fazer mais mudanças. Ângelo Oliveira pergunta por meio do chat, segundo ele avalia que o governo do PT em nível nacional tem avançado muito para reduzir as desigualdades sociais, segundo o Ângelo Oliveira. Sabemos, segundo ele, que o PDT é base de apoio do governo do PT em nível nacional, né? Uhum. A crítica e divergências de ideias não é bem-vinda para o PT Mato Grosso? Olha, eu quero concordar com ele que realmente há um reconhecimento da sociedade com relação ao governo do PT, no nível nacional, do PT e dos aliados, né? As convenções que tiveram dos partidos agora, nós tivemos um grande número de partidos que aprovaram nas suas convenções o apoio a Dilma, como é o caso do PDT, né? O PDT nacional está engajado na candidatura da presidenta Dilma, e nós temos aqui, no caso de Mato Grosso, um candidato que não está seguindo a linha nacional do partido, né? Que fez a escolha de ser um candidato de oposição a Dilma, que o partido dele deu essa liberalidade para ele fazer isso, né? Mas nós temos muito boa relação de parceria com o PDT em muitos estados, a nível nacional, e é um parceiro que obviamente também tem o seu direito de, em determinado momento, em determinados estados, fazer uma política diferenciada. O que não acontece aqui, essa parceria, é óbvio. Aqui não, aqui no Mato Grosso, o senador Pedro Taques optou desde o começo do seu mandato por ser um parlamentar, um senador de oposição acirrado ao governo do PT da presidenta Dilma. Retomo a pergunta do Ângelo, as críticas e divergências não são bem-vindas ao PT? Num ambiente democrático, né, todo mundo que governa tem que estar preparado para receber crítica, né? Nós do PT temos uma tradição de ser criticados, né, por muito tempo, mas a gente sempre dialoga com argumentos, né? Para o PT não falta argumento, porque ele é um partido ideológico, é um partido que tem um lado, é um partido que tem uma visão da sociedade, e toda vez que nós somos criticados, nós respondemos com uma visão política, né? Defendendo por que estamos fazendo isso, por que defendemos tais e tais posições. Justamente falando dessa artilharia contra o PT em nível, nessa eleição em nível estadual, deve acontecer isso, inclusive tentando colar a imagem do Lúdio Cabral ao Éder de Moraes em relação à Operação Ararate, quando não resgatar
escândalos envolvendo o PT, como o Mensalão, a própria CPI da Petrobras. Como que o PT deve trabalhar nesse sentido? Nós vamos encarar de frente essa discussão ética, essa discussão da questão da corrupção. Nós não tememos comparação do realizado pelo PT em nenhuma das áreas da política pública, e nem mesmo na área da corrupção. O PT é o partido que mais luta contra a corrupção, ele é o partido que mais toma medidas concretas contra a corrupção, não apenas no campo discursivo, mas no campo de entender a corrupção como um problema das instituições, como um problema das pessoas, como um problema generalizado da sociedade, e que você precisa de ações concretas para isso. Exemplo, no nosso governo, a Polícia Federal ganhou uma autonomia e ganhou uma capacidade de ação que ela não tinha nos governos anteriores. Foi aparelhado, concursos foram feitos, os delegados têm autonomia para fazer as investigações, como tem que ser num Estado republicano. O Ministério Público foi fortalecido. O Procurador-Geral da República não é um engavetador como era na época passada. Nós criamos a Controladoria da União, que antes, no governo Fernando Henrique, era uma pasta que tinha meia dúzia de pessoas em Brasília. Nós criamos isso em todos os estados, fizemos concurso para ter auditores para fazer isso. É assim que você combate a corrupção. É criando dentro do aparelho do Estado estrutura para identificar os malfeitos, para punir as pessoas. Nunca teve na história do Brasil tanta punição de servidores envolvidos com malfeitos, com desvios éticos. Mas entendeu? isso falando em nível federal, né, presidente? Em nível estadual, o que trazer de bom, de feitos do governo do Estado para garantir, de repente, a vitória do Lúdio nas urnas, uma vez que as obras da Copa foram muito criticadas e a falta de investimentos no interior também. Em nível estadual é a mesma linha, porque a visão política é a mesma. No governo do Estado, nós vamos tomar todas as medidas para fortalecer o controle interno, para você ter o Ministério Público Estadual com autonomia para trabalhar, sem vínculo a grupo político nenhum, que hoje nós vemos que o Ministério Público parece que, não como instituição, mas como pessoas, a gente vê um risco de uma certa tendência, de um certo viés político de alguma das pessoas do Ministério Público. Isso não pode continuar, nós temos que ter uma entidade isenta, que possa apurar de todos os lados, né? E a questão do Éder Moraes, ele foi uma pessoa que, sem ter cargo político nenhum, sem estar dentro do aparelho do Estado, prestou um apoio para a candidatura do Lúdio, e que a sociedade soube desse apoio. É diferente, não houve nenhum problema em ele vir prestar um apoio para a candidatura do Lúdio. Éder Moraes não é amigo do Lúdio, não é compadre do Lúdio, não trabalhou, nunca foi nomeado pelo Lúdio para fazer cargo nenhum. Ele é um cidadão que hoje responde à justiça e que nós não vamos deixar fazer nenhuma mistura, nenhuma confusão entre os problemas que o cidadão Éder Moraes teve com a justiça com a campanha do Lúdio. Não há nenhuma confusão dentro disso. Para caminhar para o nosso encerramento de bate-papo, como o PT pretende reverter quadros históricos de derrotas em Mato Grosso, inclusive em relação às eleições presidenciáveis, né? Lula não ganhou aqui, assim como a Dilma. Como conseguir reverter esse histórico? Olha, nós estamos muito otimistas nessa eleição, numa situação que inclusive as pesquisas apontam, a Dilma liderando a pesquisa aqui em Mato Grosso. Realmente é uma situação que não tivemos nas eleições passadas, né? Nós queremos fazer um diálogo com todos os setores da sociedade, fazendo uma campanha do Lúdio bastante integrada com a campanha da Dilma, para que a gente possa ter a vitória da Dilma e do Lúdio aqui em Mato Grosso. Nós estamos trabalhando também, particularmente, na questão da Dilma, um diálogo para um comitê suprapartidário com pessoas de outros partidos que apoiam outros candidatos a governo, mas que também queiram apoiar a Dilma, né, porque a gente... No caso da coligação do Pedro Táxi, por exemplo, e do José Riva, existem partidos... Exatamente, tem muitas lideranças que estão em outras candidaturas que não na do Lúdio, mas que podem apoiar a candidatura do Lúdio, querem apoiar a candidatura da Dilma. Então a gente vai fazer um trabalho de construção junto com essas lideranças, porque é importante todo tipo de apoio, né, para que a gente possa realmente vencer essa eleição aqui em Mato Grosso. Nós achamos que há um reconhecimento nessa eleição por parte da população, da maioria da população, e também um reconhecimento por parte dos setores
empresariais. Né, É possível separar essas organizações, presidente? A gente faz uma campanha pró-Lula, faz uma campanha pró-Dilma com outros partidos, não causa uma estranheza? O foco da campanha da Dilma em Mato Grosso é a campanha do Lúdio, né, o palanque único e exclusivo para a campanha da Dilma aqui em Mato Grosso, é a candidatura do Lúdio, do Senado do Wellington. Né? Mas a gente pode trabalhar recebimento de apoio de pessoas de outros partidos, também numa forma de acrescentar, de somar, sem nenhuma concorrência, sem nenhum estranhamento, né? Porque vão ser focos distintos. Queremos eleger a Dilma, todo mundo que quer apoiar a Dilma é bem-vindo. Queremos apoiar o Lúdio, que representa o palanque único e exclusivo dela aqui em Mato Grosso. Como estamos, então, na organização da vinda da presidente Dilma Rousseff, e há comentários, inclusive, que o ex-presidente Lula também poderia vir segundo coordenador de campanha da Dilma, o ex-deputado federal Carlos Abicalil. Essa situação procede e quando isso deve acontecer? Com toda certeza, nós teremos aqui a presença do ex-presidente Lula, né, do nosso líder do Partido dos Trabalhadores, para fazer um ato de apoio ao Lúdio e à Dilma. Nós estamos trabalhando a perspectiva da vinda dele na virada desse mês de agosto, começo do mês de setembro, né, para fazer uma atividade política da coligação. Em Cuiabá? Aqui em Cuiabá. Né, e também a presidenta Dilma. A Dilma nós queremos reservar para que ela possa vir mais adiante, já no calor mais das eleições, né, para fazer um ato político também aqui em Cuiabá. Já há uma confirmação da vinda tanto do Lula como da Dilma, né, para esse período, no mês de setembro, e nós vamos ajustar as datas de acordo com as conveniências da agenda nacional, né, dentro da possibilidade de fazer um ato assim, para envolver bastante pessoas, né? Então a gente tem uma grande mobilização para isso, né? E no momento mais adequado para vir é quando a campanha estiver mais aquecida, né? Que é a partir do mês de setembro. Então em setembro provavelmente teremos a presença da Dilma e do ex-presidente Lula em Cuiabá somente? A nossa prioridade é fazer um ato de campanha aqui em Cuiabá, né? Onde concentra a maior parte do eleitorado. Tá certo, presidente. A gente agradece mais uma vez a presença do senhor aqui na RDTV. Eu que agradeço.